Você já sentiu que, por mais que se esforce, parece que ninguém ou nada está realmente ouvindo você? Imagine viver anos esperando por respostas que nunca chegam, sentindo-se sozinho em meio ao barulho do mundo. Muitos dizem que liderança, sucesso ou bênçãos dependem apenas de talento ou sorte, mas a verdade é mais profunda, e quase ninguém conta isso. Existe uma voz silenciosa, uma direção que poucos aprendem a perceber, capaz de transformar uma vida comum em algo extraordinário. Hoje, você vai descobrir como ouvir essa voz mudou o destino de uma nação inteira e pode mudar o seu também. Nos dias antigos de Israel, havia um silêncio que pesava mais que pedra. Deus, por razões que só ele sabia, parecia distante. E o povo sentia o eco do vazio em cada decisão, em cada batalha. Era como caminhar por uma estrada deserta sem bússola, sem um sopro de direção. Nesse contexto sombrio, muitos se perguntavam: para onde fomos? Quem nos guiará? O espírito de incerteza e medo se espalhava como neblina sobre as aldeias e os corações aflitos. Os juízes haviam passado, cada um deixando suas marcas, mas também suas falhas, e Israel sentia que os dias de luz se haviam apagado. A cada pecado e desobediência, a comunicação divina parecia se distanciar, criando uma sensação de abandono quase insuportável. Era nesse clima de angústia que surgia a necessidade de ouvir uma voz maior, de sentir a direção de um propósito. Até o mais simples ato diário carregava o peso da incerteza. E então, em meio a esse silêncio, surgia uma promessa quase sussurrada. Um novo profeta viria. Não era apenas alguém para falar palavras, mas para restaurar a ligação entre o divino e o humano. Imagine em sua vida quando tudo parece perdido e, de repente, surge uma solução inesperada. É exatamente isso que o povo de Israel começaria a experimentar. Um tempo de espera, de ansiedade, mas também de expectativa, estava prestes a se transformar em ação, abrindo o caminho para milagres e revelações. Ana carregava nos olhos uma dor que falava mais alto que palavras. No templo, suas lágrimas escorriam silenciosas, mas cada gota era um grito de esperança por um filho. Ela não se resignava à tristeza, pelo contrário, transformava o desespero em oração intensa. E assim como aprendemos que a persistência em nossas metas gera resultados, Ana nos ensina que a fé ativa exige ação e entrega total. Às vezes, um gesto simples, como escrever suas intenções ou meditar diariamente, pode abrir portas que parecem fechadas. Diante de Deus, Ana fez um voto sincero, um pacto com o invisível, prometendo dedicar o que nascesse de seu ventre ao serviço divino. É um lembrete para todos nós de que compromissos claros e intencionais fortalecem a caminhada. Quando assumimos responsabilidades conscientes, criamos um alinhamento entre desejo e ação. Ela não apenas pediu, mas prometeu devolver à causa maior aquilo que recebesse, um ato de entrega que gera transformação real. E então, a resposta chegou de forma silenciosa e milagrosa. Samuel nasceu, um menino destinado a ouvir e transmitir a voz de Deus, fruto das lágrimas e da fé de Ana. Esse nascimento não foi apenas físico, mas simbólico. Um novo começo, uma esperança renascida. Como na vida, quando persistimos mesmo nas dificuldades, pequenas sementes podem se tornar mudanças monumentais. E assim, o cenário se prepara para que Samuel cresça e descubra sua missão, abrindo caminho para o chamado divino. Samuel cresceu rodeado pela presença divina, dormindo próximo à arca, onde a santidade parecia respirar junto com ele. Cada dia no templo era uma aula silenciosa sobre obediência, reverência e aprendizado profundo. Ele observava Eli, o sacerdote, e assimilava lições que palavras jamais poderiam transmitir.
Assim como crianças podem absorver hábitos e valores apenas por convivência, Samuel aprendia a ouvir a voz do invisível antes mesmo de compreendê-la totalmente. Pequenos atos de disciplina, como acordar cedo ou estudar diariamente, podem moldar nosso caráter de forma similar. O momento decisivo chegou de forma inesperada. Deus chamou seu nome. Inicialmente, Samuel pensou que fosse Eli, mas rapidamente compreendeu que era o Senhor falando diretamente a ele. É um lembrete de que, na vida, oportunidades ou sinais importantes aparecem quando menos esperamos e precisamos estar atentos e sensíveis. Treinar a percepção, seja pela meditação, oração ou reflexão diária, nos ajuda a reconhecer essas chamadas no cotidiano. Com coragem e simplicidade, Samuel respondeu: "Fala, Senhor, o teu servo ouve." Uma frase curta, mas carregada de entrega e prontidão. Este momento nos ensina que ouvir com atenção e agir com disposição é mais valioso do que conhecer todas as respostas. Na prática, isso significa ouvir antes de reagir, ponderar antes de decidir e colocar o coração em sintonia com a sabedoria que nos cerca. E assim seu caminho começava, preparando-o para enfrentar desafios que testariam a fé e a liderança que ainda estava por vir. A casa de Eli estava corroída pela corrupção de seus filhos, que abusavam da posição sacerdotal e desviavam o que era sagrado. O povo percebia a injustiça, mas ainda assim permanecia preso à tradição e ao medo. É um lembrete de que liderança sem ética acaba corroendo tudo ao redor, seja em família, trabalho ou comunidade. Observar os sinais de desequilíbrio e agir com integridade é essencial, pois a negligência pode afetar gerações. Mesmo criança, Samuel recebeu uma profecia pesada. A queda da casa de Eli estava decretada. Ele carregava sobre si uma responsabilidade que poucos adultos aceitariam. Na vida, por vezes nos deparamos com desafios maiores do que imaginamos, e a coragem de enfrentá-los define quem nos tornamos. Preparar-se espiritualmente, emocionalmente e mentalmente nos ajuda a assumir missões que parecem impossíveis. A queda da casa sacerdotal não foi apenas punição, mas um marco de renovação. Mostra que Deus, mesmo no silêncio, observa, corrige e prepara o caminho para a justiça. Assim como Samuel aprendeu cedo, devemos enxergar falhas não apenas para condenar, mas para aprender, agir e transformar. E enquanto o destino da casa de Eli se cumpria, o jovem Samuel se fortalecia, pronto para assumir uma missão que mudaria toda a nação. O conflito contra os filisteus trouxe uma dor inesperada. A arca de Deus foi capturada e o coração de Israel afundou em desespero. A presença que antes dava segurança parecia se ausentar e o medo tomou conta de todos. Na vida, há momentos em que perdemos aquilo que consideramos essencial e o sentimento de impotência é quase sufocante. Mas é justamente nesses períodos que se aprende a valorizar o que realmente importa e a buscar reconstrução com fé e determinação. A notícia da captura da arca chegou junto à morte de Eli, o sacerdote que guiava o povo. O luto e o choque se misturaram ao sentimento de Icabode, que significa a glória se foi. É como quando perdemos um mentor ou alguém que nos inspira profundamente. Sentimos que o mundo perdeu seu brilho. Nessas horas, refletir sobre legado, aprendizado e propósito pode ser o primeiro passo para recuperar força e esperança. O episódio deixou claro que a proteção divina não é uma garantia automática, mas um convite à obediência e à renovação espiritual. A tragédia ensinou que Israel precisava se reconciliar consigo mesmo e com Deus, preparando o terreno para Samuel assumir seu papel. Assim, entre dor e arrependimento, surge a oportunidade de liderança e transformação, e Samuel se aproxima do momento em que se tornará juiz e libertador da nação. Com a arca retornada e o povo em arrependimento,
Samuel assumiu um papel decisivo como juiz e líder espiritual. Ele guiava Israel com sabedoria, restaurando a confiança na direção divina. Assim como um mentor orienta seu discípulo, Samuel mostrava que a liderança verdadeira não é sobre poder, mas sobre servir e ensinar. Praticar justiça, incentivar a união e corrigir erros é algo que podemos aplicar em nosso cotidiano, seja na família, no trabalho ou na comunidade. A cada vitória sobre os inimigos, Samuel lembrava o povo de que, até aqui, nos ajudou o Senhor, construindo o memorial de Ebenezer. Este gesto simples de reconhecimento reforça a importância da gratidão e da memória histórica em nossa vida. Celebrar pequenas conquistas e lembrar de quem nos ajudou fortalece a fé e a motivação. É uma lição prática: anotar vitórias, agradecer diariamente e criar símbolos que mantenham viva a consciência do progresso alcançado. Enquanto Israel se fortalecia sob sua liderança, Samuel ensinava que a obediência e o arrependimento eram mais que palavras. Eram práticas que moldavam o futuro da nação. Cada decisão, cada conselho, cada intervenção trazia lições que ressoavam muito além do templo. É o mesmo com nossas ações diárias. Pequenos gestos de integridade e responsabilidade têm impacto duradouro. E assim, a nação se preparava para um novo desafio, um clamor que mudaria o curso da história. O povo de Israel começou a desejar um rei, rejeitando o governo direto de Deus. Eles queriam alguém visível, uma figura de comando, em vez de confiar na liderança espiritual que Samuel representava. Muitas vezes na vida, buscamos soluções fáceis ou líderes aparentes, sem perceber que a verdadeira autoridade vem da sabedoria e da fé. É um alerta para refletirmos sobre a influência que aceitamos e questionarmos se estamos escolhendo o caminho certo. Samuel, com a sensibilidade de um verdadeiro mentor, tentou advertir o povo sobre o preço da monarquia. Ele explicou que um rei cobraria impostos, tomaria propriedades e poderia levar filhos e filhas ao serviço militar ou doméstico. Esse é um lembrete de que escolhas impulsivas trazem consequências, e ponderar antes de decidir é sempre necessário. Planejar, estudar e dialogar antes de assumir caminhos significativos evita arrependimentos futuros. Mesmo assim, Deus permitiu a escolha, lembrando que a rejeição não era de Samuel, mas dele próprio. Essa distinção é poderosa. Muitas vezes, confundimos a autoridade humana com a divina e nos esquecemos de quem realmente orienta nossas vidas. Aprender a discernir entre opiniões e princípios espirituais é essencial. Assim, Samuel preparava o terreno para o próximo capítulo, onde a unção de um jovem pastor mudaria a história de Israel para sempre. Saul, um jovem pastor aparentemente comum, foi escolhido para se tornar o primeiro rei de Israel. Samuel derramou sobre ele o óleo sagrado, um gesto carregado de significado e responsabilidade divina. É fascinante perceber que muitas vezes os escolhidos não são os mais óbvios ou experientes, mas aqueles com um coração aberto e humilde. Na vida, talentos escondidos e oportunidades inesperadas podem surgir, e é preciso estar pronto para aceitá-los com coragem e sabedoria. O momento da unção era solene e público, mas também íntimo, pois simbolizava o vínculo entre o céu e o líder terreno. Cada olhar, cada palavra, cada gesto transmitia autoridade e missão. Da mesma forma, atos simbólicos em nossa vida, como compromissos sérios, votos ou promessas, podem fortalecer nosso propósito e nos preparar para responsabilidades maiores. É um lembrete. Toda conquista começa com uma decisão consciente e alinhada ao nosso coração. Apesar da glória do instante, o peso da profecia pairava sobre Saul. Ele agora carregava o destino de uma nação inteira, uma responsabilidade que exigia fidelidade e coragem. Na prática,
Quando assumimos papéis de liderança ou projetos importantes, precisamos reconhecer que o sucesso depende tanto da habilidade quanto da integridade e da obediência aos princípios. E assim, Samuel observava atentamente, sabendo que o futuro de Israel dependia do equilíbrio entre poder e humildade. O orgulho e a desobediência de Saul começaram a se manifestar de maneira preocupante. Ele desconsiderou instruções claras e seguiu seus próprios caminhos, mostrando que poder sem submissão é perigoso. Samuel, com o coração pesado, precisava assistir a escolhas que poderiam destruir a missão de Israel. É um alerta para todos nós. A arrogância e a impaciência podem minar até os maiores talentos e oportunidades. Obedecer é melhor do que sacrificar, disse Samuel, refletindo a importância de alinhar ações ao propósito maior. Na vida, muitas vezes tentamos compensar erros com gestos grandiosos, esquecendo que consistência e obediência valem mais que atos isolados de heroísmo. Praticar integridade diariamente, mesmo em pequenos detalhes, constrói um legado sólido e confiável, seja em relacionamentos, trabalho ou projetos pessoais. O profeta, apesar da decepção, se afastou com lágrimas pelo homem que ungiu, demonstrando empatia e compreensão profunda. É um lembrete de que liderança também é sobre aceitar limitações dos outros e aprender a lidar com frustrações sem perder a fé. Enquanto Samuel lamentava, o cenário se preparava para a escolha de um novo líder, aquele que seria segundo o coração de Deus, e a história de Davi começava a se desenhar. Em Belém, um jovem pastor cuidava de suas ovelhas, alheio à magnitude de seu destino. Davi não tinha experiência política, nem armas de guerra, mas possuía um coração atento à vontade de Deus. Muitas vezes, a grandeza não está na aparência ou no cargo, mas na disposição interna de servir e aprender. É um lembrete para olharmos para nossas qualidades mais profundas e confiar que o potencial verdadeiro surge quando menos esperamos. Samuel, guiado por Deus, observava cada gesto e decisão de Davi, atento ao coração do rapaz. Não se trata de talento aparente ou habilidades externas, mas de caráter, humildade e coragem. Na vida, ao avaliar pessoas ou oportunidades, é essencial enxergar além das aparências, identificando quem ou o que realmente está alinhado com princípios duradouros. Escolhas fundamentadas em valores sólidos trazem resultados que resistem ao tempo. Finalmente, Samuel ungiu Davi em segredo, reconhecendo nele o homem segundo o coração de Deus. Este ato silencioso marcou o início de uma nova era para Israel, mostrando que lideranças autênticas muitas vezes surgem fora dos holofotes. Assim como Davi, podemos encontrar caminhos inesperados quando confiamos na direção certa e cultivamos qualidades internas. E enquanto o jovem pastor começava a trilhar seu destino, Samuel se preparava para os últimos dias de sua missão e influência espiritual. Nos últimos anos de sua vida, Samuel se retirou para um silêncio reflexivo, mas sua influência espiritual continuava a ecoar por toda Israel. Ele observava de longe, orientava discretamente e deixava que a sabedoria colhida ao longo dos anos falasse por si. Assim como mentores sábios hoje, sua presença silenciosa era suficiente para guiar e inspirar, lembrando que às vezes agir é menos importante do que ensinar pelo exemplo. Mesmo na velhice, Samuel permanecia um farol de fé e integridade, demonstrando que a liderança verdadeira não depende de status ou força física, mas de caráter. Ele preparava o terreno para as próximas gerações, deixando ensinamentos que continuariam a moldar a nação. Em nossa vida, cultivar legados duradouros exige dedicação diária, paciência e a consciência de que nossas ações reverberam além do presente. Quando Samuel morreu,
Todo Israel lamentou profundamente, reconhecendo o impacto de sua vida. Ele deixou um legado eterno de alguém que ouviu e transmitiu a voz de Deus, inspirando uma nação inteira a fazer o mesmo. Sua história nos ensina que ouvir com atenção, agir com fidelidade e permanecer firme em princípios sólidos é o caminho para influenciar positivamente aqueles ao nosso redor. E enquanto o lamento ecoava, a memória de sua missão permanecia viva, abrindo espaço para reflexões e aprendizados contínuos. De uma oração silenciosa de Ana, nasceu uma revolução espiritual, e Samuel se tornou o elo entre Deus e Israel. Ele não apenas ouviu, mas ensinou todo um povo a prestar atenção à voz divina, mostrando que cada ação, por menor que pareça, tem poder transformador. Na vida, pequenas atitudes de fé, paciência e atenção podem gerar impactos que ultrapassam nossa própria percepção. Samuel nos ensina que ouvir é mais do que escutar palavras, é alinhar o coração e a mente à sabedoria que guia. Cada decisão, cada conselho e cada gesto seu moldou a história de uma nação, lembrando que liderança verdadeira envolve entrega, disciplina e coragem. Podemos aplicar isso hoje. Ouvir antes de agir, refletir antes de decidir e manter princípios sólidos frente às adversidades. Sua vida é um convite à reflexão. O silêncio pode ser tão poderoso quanto a palavra, e a dedicação sincera gera legados eternos. Samuel nos inspira a buscar sensibilidade, fé e comprometimento em tudo o que fazemos. Assim, a história do profeta nos deixa uma pergunta: estamos prontos para ouvir, aprender e transformar nosso próprio caminho? E dessa forma, a mensagem de Samuel continua viva, guiando os que se permitem escutar. Agora que você conhece a história de Samuel e como ele transformou Israel apenas por ouvir e obedecer, a pergunta é: você está realmente prestando atenção à sua própria voz interior? Quantas oportunidades você já deixou passar por não ouvir sinais claros da vida? É hora de aplicar esse ensinamento. Observe, reflita e haja com propósito. Cada decisão pequena que você toma hoje pode ser a base de um legado que vai além de você. Lembre-se, liderança, fé e sucesso não surgem do acaso, mas da consistência, da atenção e da coragem de agir no momento certo. Quais passos você vai dar ainda hoje para ouvir melhor, decidir com mais clareza e transformar sua vida? Não espere que o mundo dite o seu destino. Seja o arquiteto da sua própria história. Se você quer continuar aprendendo a reconhecer sinais, desenvolver seu caráter e transformar sua vida, inscreva-se no canal agora e ative as notificações. Cada vídeo é um passo a mais para você se tornar alguém que, assim como Samuel, ouve, age e deixa um legado duradouro.